Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Sou Felipe Genari, aqui da Daqui para Fora, e vou conduzir o nosso evento de hoje, que vai falar sobre como fazer faculdade na Espanha, Itália e Alemanha, né, para cursos em inglês. A gente tem visto aí um interesse crescente de jovens, né, querendo estudar na Europa, e para muitos desses locais a língua seria uma barreira. Então a gente vai trazer aqui diversos exemplos, né, de universidades em curso em inglês, como costumam ser os processos seletivos dessas universidades, por que considerar, né, esses países para estudar fora, quanto que custa, as bolsas que essas faculdades oferecem. Tem alguns pontos de atenção que a gente vai trazer, e aí explicar um pouquinho do nosso trabalho e abrir para as perguntas de vocês. Tá? Já vi que tem bastante gente conectada, pessoal. Durante a apresentação, fiquem super à vontade de utilizar aqui o chat ou o Q&A para tirar as dúvidas. A ideia é que no final eu responda todas elas. Para quem começa a nos acompanhar agora, né, sempre tem muita gente nova chegando aqui. Daqui para fora é uma consultoria que já há muitos anos prepara estudantes para fazer faculdade fora do Brasil. Já foram quase 4.000 jovens ao longo desses anos. O nosso foco é exclusivo em graduação, então não atuamos em mestrado, doutorado, intercâmbio, né, não tem nenhuma empresa no Brasil que faça isso há tanto tempo. A nossa equipe tem muitos profissionais que se formaram fora. Eu mesmo fui cliente da Daqui para Fora, já estou aqui há bastante tempo, então temos bastante experiência aqui no assunto. E aqui algumas das, né, universidades mais conhecidas, que tivemos alunos aprovados ao longo dos anos, né, além dos países que a gente vai falar hoje, a gente atua também em outros países, né, nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido e mais alguns na Europa. Fora do Reino Unido e na Europa, o nosso foco principal são faculdades que têm cursos em inglês, né, até por isso hoje o meu foco, né, desse evento. Sempre que eu falo e mostro as universidades, né, muitos pais e alunos têm dúvidas se, poxa, será que aqui no meu contexto, né, a chance de estudar fora seria boa? Será que eu teria, né, boas possibilidades? Deixa eu só minimizar um pouquinho aqui. Eu vou compartilhar com vocês, pessoal, a, a nossa avaliação de perfil, que é uma excelente, né, um excelente primeiro ponto aí para quem está, de fato, considerando estudar fora, para que a gente realmente avalie quais são suas chances, né, onde você pode evoluir. Então, ela é uma avaliação de perfil gratuita, onde vocês vão responder algumas perguntas, né? Então, deixa eu voltar aqui, agora vai. Desculpa. Então, as notas, áreas de interesse, orçamento planejado, né, preferências pessoais, se já tem, né, alguma área que você quer estudar, faz atividades extracurriculares, qual que é o seu nível de inglês, e aí a gente consegue ter uma primeira ideia das possibilidades de cada um. Tá? A nossa equipe depois entra em contato por WhatsApp com um feedback dizendo onde vocês estão bem, no que vocês precisam melhorar, e aí muitas famílias agendam uma conversa conosco. Tá? Então, é um bom primeiro passo para quem está começando, né, a avaliar, estudar essa ideia de estudar fora. Mas vamos lá. Então, primeiro, por que que eu acho que faz muito sentido vocês, né, considerarem, estudar nas faculdades de fora? Então, eu separei aqui alguns dos principais pontos, né? O primeiro deles, óbvio, é uma educação de qualidade. No principal ranking mundial hoje, o Times of Higher Education, das 200 melhores faculdades do mundo, 31 estão aqui em um desses quatro países. Até para a gente ter uma base de comparação, no Brasil, a melhor faculdade não está entre as 200 melhores. Então, só nesse país tem 31, né, melhores do que a nossa melhor, de acordo com o ranking. E a principal razão disso, né, sem sombra de dúvidas, é o investimento que essas faculdades fazem em pesquisa, em infraestrutura, professores de alto nível. Isso gera, né, muitas oportunidades interessantes. Segundo ponto, né, em algumas oportunidades desses países têm custos relativamente acessíveis quando a gente fala disso da fora, comparando com outros locais. Né? Depois eu vou entrar em mais detalhes aqui. Mas para quem tem cidadania europeia pode ser muito interessante e até algumas faculdades, mesmo para quem não tem, ainda tem uma anualidade, né, que eles falam, razoável aqui. Um jovem, por exemplo, que faz uma escola privada aqui no Brasil. São países com uma diversidade cultural, né, absurda, recebem muitos alunos internacionais, tem muita gente de fora. A parte disso, você vai conseguir conviver, né, com muitas pessoas diferentes. De repente, você chega lá no inglês, só falando inglês, mas vai aprender outras línguas, até para você se integrar mais no país. Então, realmente é uma vivência intercultural bem grande, e que não acontece só dentro do país que você for estudar. É muito comum os alunos, nossos alunos que vão estudar na Europa, durante a faculdade,
terem várias possibilidades de passar períodos nos locais, né? Então, dentro da Europa, eles têm um programa Erasmus, onde, né, são vários acordos de intercâmbio entre os diferentes países. É muito comum um aluno nosso que vai para a Alemanha, faz um semestre na França, que vai para a França, faz um semestre na Espanha, e assim por diante, né? Então, de fato, você pode sair de lá tendo uma experiência muito, muito, muito global. E é claro que, né, que o grande objetivo aqui de fazer uma graduação nesses países é sair bem empregado, né? E lá você vai ter uma oportunidade bem legal de conhecer muita gente, fazer networking. Muitas dessas universidades têm programas, né, incentivam muitos estágios e as próprias empresas já vão recrutar alunos para fazer estágio na própria faculdade, né? Então, é uma oportunidade muito legal para quem quer seguir uma carreira internacional, mas também para quem, de repente, pensa em voltar depois para o Brasil, mas quer ter toda uma bagagem. Alguns outros dados aqui, né, exemplificam, né, como é interessante estudar nesses países. Muitos alunos internacionais, né, que é a quantidade de cada um dos países, né? Estamos falando de algumas das principais economias do mundo. E aí, quando a gente compara, né, segurança, que eu sei que também é uma preocupação de muitas famílias, os países de fora, claro que tem um nível de segurança mais alto, né, do que se comparado aqui com o Brasil, tá? E por último, né, alguns exemplos interessantes. Ah, Lá em alguns dos melhores cursos de International Politics e Filosofia tiveram origem na Europa, então áreas bem interessantes para quem quer ir para lá. Algumas das universidades, né, mais conceituadas aí na área de artes, design, moda, né, tem muitas na Itália, na França, algumas na Espanha também. E aqui alguns exemplos de boas universidades também, que têm opções interessantes no business e na engenharia, tá? Então tem algumas oportunidades bem legais aqui em diversas áreas. Mas vamos lá, eu acho que é fundamental vocês entenderem como que é o processo seletivo das faculdades, e aqui considerando, né, as faculdades têm cursos em inglês, tá? Ele tem as suas similaridades com o processo americano. As faculdades começam avaliando os alunos, né, na parte acadêmica, não vai ser avaliado a média geral de notas do nono até o terceiro ano, ou do primeiro ao terceiro ano, né, no ensino médio. Então, isso aqui pode variar um pouquinho, não são todas que avaliam os últimos 4 anos. Para qualquer uma dessas universidades também vai ser necessária uma prova de proficiência de inglês. Ah, eu diria aqui que não, né, não tem uma prova que é garantidamente a mais bem aceita, pode variar de faculdade para faculdade. As mais comuns que os nossos alunos fazem é o TOEFL, o IELTS, a prova de Cambridge ou o Duolingo. E aí, para as faculdades que têm cursos em inglês, o SAT pode ser um pouco mais interessante do que para, né, universidades no idioma local, especialmente na Itália e na Espanha. Tem algumas universidades que avaliam o SAT. Na Alemanha, na França, não costuma ser né, não é um pré-requisito nas faculdades, mas pode fortalecer seu application, tá? Uma vez que você passou por esses critérios pessoais, as faculdades, esses critérios acadêmicos, as universidades, né, entram nos critérios pessoais. Eu vi que tinha uma pergunta da Carol, que acho que é interessante que ela casa aqui com o tema. Ela me perguntou se o aluno que tem um diploma IB, né, ainda precisa de todos esses outros pré-requisitos. Depende da universidade, Carol. Em muitas, de fato, com o IB, na Europa, você pode não precisar mais, especialmente do SAT, né? Mas, e aí, quando você tem o IB, geralmente as faculdades vão ter os critérios bem específicos do que você precisa ter nesse currículo, tá? Para quem não conhece, o IB é um currículo internacional que algumas escolas aqui no Brasil têm, e de fato, para algumas universidades, pode ser que você precise de menos pré-requisitos com o IB. Em relação aos testes de proficiência, tem também uma ou outra universidade que, dependendo se você faz English High Level, dependendo da sua nota, você pode ser isento do teste de proficiência, mas de uma forma geral aqui, principalmente nessa parte de teste de proficiência, é seguro fazer porque é muito comum que pelo menos uma universidade na sua lista, né, acaba pedindo o SAT, tá? Seguindo aqui, as faculdades entram nos critérios pessoais, e na Europa a redação, né, enquanto nos Estados Unidos eles chamam de essays e tudo mais, lá eles chamam de motivational letter or personal statement, tá? Geralmente aqui é uma carta já bem mais direcionada do porquê que você, uma redação, né, mais direcionada, por que você está interessado naquela universidade e naquele curso, tá? E diferentemente do que a gente vê nos Estados Unidos, né, nas faculdades americanas, onde você vai ter uma listagem grande das extracurriculares, você tem
várias opções que você pode listar. Nas faculdades europeias, normalmente você vai falar sobre elas, né, na sua carta de motivação, então tentar buscar alguma relação com seus interesses futuros. E não são todas as faculdades que pedem cartas de recomendação também. Então, eu diria que é um número menor de faculdades se comparado com as americanas. E algumas aqui também costumam dar uma amplitude maior, que não necessariamente as cartas precisam ser só de professores. Às vezes pode ser de alguém de fora da escola, que você se envolveu, uma pessoa que você fez algum estágio, por exemplo. Como extras aqui, a gente coloca as entrevistas. Algumas faculdades têm entrevistas também, e uma diferença aqui é que, em alguns casos, as entrevistas são um pouquinho mais objetivas, né, e não tão pessoais quanto nas faculdades americanas, e aqui acaba sendo uma oportunidade também para você falar um pouquinho do que você fez de atividade extracurricular. Para os alunos mirando em cursos artísticos, né, tem muitos que acabam, né, avaliando Itália, aqui França, principalmente, né, os portfólios vão ser avaliados também, né? Então, para cursos de moda, design, entre outros, e para algumas dessas, né, desses cursos pode ser até uma das etapas mais importantes do processo seletivo. E uma diferença aqui que eu vejo que tem, né, em relação aos outros países é que algumas universidades podem pedir uma matéria específica, né? Então, até voltando para o IB, tem muitas faculdades que vão falar, olha, você quer estudar engenharia aqui, então você precisa ter feito Math High Level, por exemplo, é, ou mesmo na matéria específica aqui do ensino médio brasileiro, e principalmente provas específicas. Algumas faculdades têm a prova da própria universidade, que é feita muitas vezes online, eles mesmos passam conteúdo, e algumas faculdades vão ter provas específicas para cursos, tipo, para engenharia aqui na Itália, você precisa fazer essa prova da nossa universidade. Então, bastante atenção aqui em relação, principalmente, a esses pontos extras aqui. Ah, tem algumas diferenças também do modelo de ensino, se comparar aos Estados Unidos e Brasil, né? Então, aqui a gente tem 12 anos obrigatórios durante, né, o pré-universitário, e são 4 anos universitários nas faculdades americanas e brasileiras. Nos países aqui da Europa, Espanha, França e Itália, alguns cursos são 3 anos e alguns cursos são 4 anos. Tá? Então, pode ter essa variação. Eles têm os mesmos 12 anos obrigatórios, mas na Alemanha, né, eles vão ter 13 anos obrigatórios antes de você entrar na universidade. Então, para algumas faculdades da Alemanha, né, que tem curso em inglês, o nosso só finalizar o nosso currículo brasileiro, às vezes não é suficiente para você aplicar direto para a universidade. Então, nesse caso, ah, alguns alunos, né, para conseguir cumprir esse pré-requisito, fazem um ano de faculdade aqui no Brasil, e aí normalmente teria que ser um ano no curso que você planeja estudar depois lá fora. Tem algumas faculdades da Alemanha também que vão ter o Foundation Year, que é um ano preparatório que você já faz dentro da própria universidade, que aí te permite depois, né, seguir no próximo ano. Ah, tem alguns currículos que te permitem não precisar desse ano de Foundation, que eu trouxe alguns exemplos deles, né? Então, o IB, como me perguntaram, alguns alunos que estudam em colégios alemães aqui que tem o Abitur, ou colégios internacionais, tá? Normalmente, o high school brasileiro, que algumas escolas, o high school que é internacional, que algumas escolas brasileiras oferecem, não serve para você pular esse ano de foundation. Tá? Claro que existem casos e casos que são avaliados, e aí esse é um outro ponto. Tem algumas universidades da Alemanha que, a depender das suas notas, dependendo do seu perfil, você pode conseguir pular esse ano de foundation. Tá? Então, algumas dinâmicas diferentes aqui, acho que a principal delas é essa variação, né, principalmente na Alemanha, e o número de anos que pode variar de 3 a 4. Tá? Ah, deixa eu ver se seguir aqui. Então, falar um pouquinho de valores de faculdades e das oportunidades de uma forma geral no exterior. Sempre que a gente fala de valores aqui na Europa, eu já estou considerando as despesas de aula, moradia e alimentação. Tá? Então, de uma forma geral, o custo completo que um estudante teria lá no exterior, em média, vai variar de 15 até 45 mil euros por ano. Tá? Essa variação, pessoal, não é só referente à qualidade. A localização, se a faculdade é pública ou privada, tudo isso acaba interferindo também nessa diferença. Às vezes até o curso pode influenciar também. Ponto super interessante. Quando a gente pega só a parte de aulas, existem exemplos de universidades aqui nesses países que o custo varia de 800 até 9 mil euros por ano. Sempre gosto de falar 2 vezes, né? Porque existe a chance de você estudar na Europa gastando 800 euros no ano.
E aí, o que eu estava falando lá atrás, é que de fato existem opções que não vão ficar muito diferentes, né, vão ficar mais acessíveis que uma faculdade particular, né, aqui no Brasil. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês de universidades que são excelentes academicamente, né, e que têm um bom custo-benefício nos diferentes países. Ah, então, né, no primeiro Na primeira coluna, eu trouxe o ranking dessas faculdades, utilizando como referência o Times of Higher Education. Tá? Depois, na segunda coluna, tem o custo anual, e aqui são para alunos que não têm cidadania europeia. E no segundo, para alunos que têm cidadania europeia. Então, tem algumas universidades que o valor é exatamente o mesmo. Aqui a gente trouxe exemplos de faculdades que não muda, né? E tem outras faculdades, eu vi que algumas pessoas perguntaram também, existem sim diversas faculdades públicas em que o valor para quem tem cidadania europeia, ele é mais acessível, tá? Então esse é um ponto que ter a cidadania italiana, seja lá qual for, ela pode te ajudar em qualquer uma das faculdades da comunidade europeia quando tem essa diferenciação de preço. Ah, bolsas de estudos, também tem algumas universidades que ofertam. Aqui eu trouxe algumas faculdades que têm, né, cursos em inglês e que ofertam bolsas de estudos por mérito, né, geralmente acadêmico, em alguns esse aqui pode ser mérito artístico também. Tá? E um outro caminho, existem algumas instituições que têm bolsas específicas, né, que você pode tentar aplicar quando você quer estudar fora. Então aqui eu trouxe também alguns exemplos delas. Agora, acho que pontos de atenção aqui quando, né, pensamos em estudar fora. Acho que o primeiro deles, que até algumas pessoas me perguntaram aqui se eu vi também sobre o Enem. Nesses países, né, que eu mencionei e as faculdades têm cursos em inglês, eu diria que ainda são poucas que vão exigir, né, e pedir o Enem nesse momento. Mas a gente tem visto uma mudança grande todos os anos de cada vez mais faculdades na Europa considerarem o Enem. Então, para Portugal, por exemplo, para quem não tem cidadania, é um acesso direto, aí beleza, só com a nota do Enem você entra. Mas já tem algumas outras faculdades que vão pedir que seja enviado e o Enem é avaliado junto com as outras etapas do processo. Então, por mais que atualmente as principais faculdades aqui desses países que têm curso em inglês não é um pré-requisito o Enem, é legal ficar atento, porque isso pode mudar, né, no futuro, então vale checar e ter esse ponto de atenção. O segundo tema são as provas específicas, né? E aqui, pessoal, o que é importante ter atenção é que pode variar bastante. Por exemplo, tem universidades que às vezes pedem uma prova específica, se você tem cidadania europeia, se você não tem, é uma outra. Aí pode variar também se você tem o IB ou o currículo brasileiro. Se você, né, tá, IB currículo brasileiro, se é faculdade pública ou privada. Então, tem vários pontos aqui de se considerar e que pode mudar o processo. Então, tem que ter muita atenção. Eu vou dar alguns exemplos depois de faculdades que têm provas específicas. E o SAT, né, como eu falei, tem mais universidades na Itália e Espanha que tem curso em inglês que pedem, que pode até ser um substituto, né? Por exemplo, na Bocconi e na IE, na Espanha, eles têm os testes das próprias faculdades, mas se você faz o SAT e tira a nota que eles pedem, né, você pode não usar o SAT e não precisar fazer o teste da faculdade. Tá? Então, atenção a isso, né? Tem algumas outras faculdades que não pedem o SAT, mas se você fizer e for bem, pode ser interessante enviar para fortalecer seu application. Tá? E aqui alguns exemplos de universidades, de testes das próprias faculdades. Tá? O conteúdo aqui varia bastante. Né? Por exemplo, a Universidade de Navarra, aqui na Espanha, né? Para quem vai estudar business, eles têm uma múltipla escolha, que tem matemática, filosofia, linguagens. Aí, se você vai estudar engenharia, é só matemática e física. Né? Bocconi é um teste de 50 questões também de múltipla escolha, que tem matemática, compreensão de textos, raciocínio lógico, né? Já no Marangoni são ideias criativas, enfim. Então, vai variar, mas é importante saber esses testes das universidades. Né?
Mais alguns outros temas aqui que acho que é importante ficar atento, principalmente para quem pesquisa muito nas faculdades americanas, canadenses do Reino Unido. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, considerando todos os estilos de faculdade, são quase 4.000 universidades. Então, você costuma ter muita opção. Né? Tem que fazer uma lista bem grande, tem várias opções, diferentes perfis, vários estilos de faculdades. A gente vai pegar a Espanha para comparar, tem 76. Né? Então, o número de faculdades nesse país comparado com os Estados Unidos vai ser menor. E aí, quando a gente está, né, focando em cursos em inglês, onde, né, muitos dos alunos estão mirando, isso vai diminuir ainda mais. Então, é importante estar atento, porque às vezes, dependendo do curso que você for escolher, não é que vão ter tantas opções, pode ser que seja uma quantidade mais limitada, né? Duas opções na Itália, uma na França, e aí você já tem que peneirar mais na sua lista, ou então abrir um pouquinho mais o leque para cursos similares, mas que não vão ser exatamente, né, a nomenclatura do curso, só daquele curso que você estava, né, procurando. Outra diferença é que o currículo das faculdades na Europa, eles têm um formato um pouco mais parecido com o nosso currículo aqui no Brasil, no sentido de que você não tem aquela flexibilidade de, faço um ano em uma área, se não gostei, eu tenho até o final do segundo ano para mudar, né? Fazer duas coisas diferentes, muito diferentes ao mesmo tempo. Então, essas possibilidades costumam ser mais limitadas. Então, aqui você tem que estar um pouco mais certeiro, né, do curso que você quer fazer. E até, né, entrando nessa questão de cursos, o valor do mesmo curso de cursos diferentes numa mesma universidade pode variar. Esse é um ponto de atenção, porque normalmente nas faculdades americanas, por exemplo, costuma ser, né, o mesmo, né, dentro da própria universidade, enquanto na Europa, em alguns casos, pode variar bastante. Pontos de atenção aqui, agora mais específicos de cada país. Então, como eu falei lá na Alemanha, pode ser que para algumas universidades seja necessário fazer o foundation, né, antes de você seguir o seu curso. Itália, né, eles costumam ter processos muito diferentes de faculdades privadas e faculdades públicas, tá? Bem diferentes mesmo. As públicas, pessoal, as vagas elas geralmente saem por edital e o processo ele muda bastante de ano para ano. Então, assim, pesquisa o processo do ano anterior, você usa como referência, mas já fica ligado que existe uma grande chance do processo no ano seguinte, né, mudar, ser diferente e aí você precisar de coisas novas. Na Espanha, para alunos pensando nas faculdades públicas que ficam fora da região de Andalucia, é obrigatório fazer o teste nacional, né, espanhol, que é o PCE, e isso, quando a gente olha na linha do tempo do processo seletivo, ele deixa o processo um pouco bagunçado para quem quer se candidatar, por exemplo, para faculdades, né, em outros países ou outras regiões da Espanha, porque essa prova ela acontece em junho, né, você vai ter o resultado em julho para iniciar o curso em agosto. Aí tem outros países, por exemplo, aqui na França, né, nas faculdades privadas, que você vai ter se candidatado já em novembro, janeiro, né, já vai estar recebendo as respostas, às vezes definindo moradia, alimentação, enquanto na Espanha você não fez a prova. Então, para alunos que querem faculdades públicas, que não fiquem na região de Andalucia, tem que fazer quase que uma escolha aqui de mirar muito nesse teste e fica mais difícil de conciliar com os outros países. Tá? E na França tem algumas sessões diferentes de candidatura, né? Algumas começam em novembro, outras em janeiro, outras em março, e tem algumas universidades que vão ter, né, uma quantidade de vagas pré-determinada já para cada uma das sessões. Agora trazer alguns exemplos específicos para vocês, né, de universidades que têm cursos em inglês. Então, depois aqui, né, para quem quiser também a gente pode compartilhar essa apresentação, mas na Espanha, tem alguns exemplos legais, IE, ESADE, a CEO São Paulo, Universidade de São Paulo CEO, Universidade Europeia, EADA e a Carlos III de Madrid, Itália, Bocconi, Universidade de Bolonha, a Libera, Universidade, né, Internazionale, Instituto Marangoni, Instituto Europeu de Design e o Polimoda. Na França, né, Instituto Francês da Moda, o IESEG School of Management, a ESDS School of Business, Sciences Po, faculdade excelente para quem quer estudar relações internacionais, e a ESSEC. E duas aqui na Alemanha, né, a SRH Berlim e a University of Europe. Então, alguns exemplos de faculdades que têm, né, opções aqui interessantes de cursos em inglês. E seguindo aqui, pessoal, para as etapas finais, antes de abrir para as dúvidas de vocês,
Quero explicar como funciona o nosso trabalho com os estudantes. Ele é dividido em duas grandes fases. Então, como vocês viram aqui no processo seletivo, lá no começo, as faculdades começam a considerar o que os alunos fazem a partir do nono ano, da nona série do ensino fundamental, primeira, segunda série do ensino médio. Então, a gente tem um programa de preparação, onde nessa etapa a gente vai focar muito na orientação de atividades extracurriculares interessantes, traçar as metas de notas que você precisa, performance acadêmica, né, dependendo de onde você quer estudar, e você tem algum currículo internacional, IB, ou né, uma escola americana, IPs, quais são as matérias mais relevantes para você pegar e começar a se planejar e se preparar para as provas com antecedência, tá? O que a gente orienta, especialmente alunos que vão precisar fazer o SAT, o ideal é começar a preparação já no penúltimo ano, o ano antes da candidatura, né, na segunda série do ensino médio, para alunos de currículo brasileiro, ou entre o 10º e o 11º ano para alunos de currículo internacional. Você já consegue fazer as provas oficiais nesse ano. Para os alunos pensando em cursos artísticos, a gente trabalha bastante também no desenvolvimento das habilidades necessárias para a construção dos bons portfólios lá na frente. Quando você chega no ano de candidatura, é o nosso programa de candidatura, onde a gente vai orientar na seleção de faculdades, vamos levantar todos os prazos para requisitos, ajudar na organização do dia a dia, o que fazer, quando fazer, o que é importante naquele momento, o que pode ser deixado para depois. Seguimos com a preparação para as provas, orientamos em toda a parte de redações, né, para muitas universidades aqui pode ser um critério de desempate. Trabalhamos, né, em parcerias com as escolas, na orientação das cartas, a gente tem todo um guia de como escrever boas cartas de recomendações, e fazemos toda a pesquisa dos prazos para requisitos, formulários, enviamos, monitoramos, né, orientamos o preenchimento, enviamos applications. Ah, uma vez que o aluno começa a receber as respostas, a gente vai ajudar em todo o pós-admissão, matrícula, plano de moradia, e aqui até um ponto, né, super importante na Europa, diferente dos Estados Unidos e no Canadá, não, não é a maioria das faculdades que tem moradia dentro do campus, e mesmo as que têm, não necessariamente é suficiente para todos os alunos. Então aqui tem que ser bastante ágil nessa escolha. A gente sempre vai seguir também a recomendação da universidade. Uma vez que o aluno chegou lá no campus, temos uma equipe que fica aqui para dar suporte ao longo do período universitário, né, desde questões mais simples do dia a dia, dúvidas, com o que eu falo na faculdade, até questões mais complexas. Por exemplo, trabalhei na universidade, né, trabalhei no país que eu tô, preciso pagar imposto de renda, como isso funciona, quero revalidar meu diploma, o que eu faço, né? Então, o acompanhamento é até o aluno se formar lá no exterior. E aqui tem um exemplo de uma estudante nossa, Antônia, que estuda, né, na Espanha, na IE, a faculdade que tem, né, 70% dos cursos de graduação dos alunos internacionais e que tem diversos cursos em inglês. Ela começou a se preparar conosco no programa de preparação e a mentora dela foi a Carol, né, nessa orientação extracurricular. Nós temos um curso preparatório para o SAT, que né, o Antônio utilizou. A Thalita é uma das nossas orientadoras de application, que trabalhou com ela. O Rafa, um dos estrategistas, que trabalha na escolha, estratégias e seleção das universidades e todas as estratégias relacionadas a isso. Jamal, orientador de redações, tem uma história super interessante, americano, fala português fluente e foi admission officer de uma universidade, a WashU, faculdade top 20, então conhece bastante aí do outro lado. E a gente sabe que esse processo de estudar no exterior, ele mexe com os alunos, né? Deixa eles mais ansiosos, às vezes ficam questionando, será que eu vou passar? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir dar conta de tudo? Então nós temos a Gabriela Ribeiro, que é uma psicóloga e conhece muito do processo seletivo no exterior e dos desafios que os jovens têm aqui. Se a gente percebe que tem alguma coisa que está saindo do controle, né, a Gabriela vai ajudar com ferramentas para esse jovem ter um processo mais fluido, né, e conseguir lidar bem com todos os desafios, tá? E aí eu quero mostrar para vocês um exemplo de quando, né, a gente apresenta uma universidade para um estudante, para uma família, o que que a gente faz aqui. Então, aqui eu trouxe o exemplo da IE. Na hora que o nosso estrategista vai mostrar um pouco mais sobre a faculdade, a gente já vai trazer, né, todos os cursos que essa universidade tem em inglês, informações específicas. Deixa eu voltar. Desculpa. Sobre a universidade. Então, por exemplo, na IE, eles têm dois campos, um em Segovia, um em Madrid, né, informações sobre moradia, quais são os cursos mais concorridos, qual que é o perfil da universidade, né? O que tipo de aluno costuma a gostar, onde eles têm uma concentração maior, se é uma faculdade mais voltada para pesquisa, mercado de trabalho, empreendedora. Aí aqui, né, a gente vai ter também
tipo de nota que você precisa para ser um candidato competitivo nessa universidade, para ter chances, a nota do SAT, né, quais são os pré-requisitos que cada uma delas pedem. Hoje a gente tem uma base de dados bem legal, que além de passar essas informações, né, a gente vai conseguir calcular quais são as chances do aluno ser aceito em cada uma das universidades que a gente vai recomendar. E aí a nossa ideia é montar uma lista bem ambiciosa do ponto de vista acadêmico, mas bem balanceada também, que tenham, né, faculdades em diferentes perfis, e, claro, sempre considerando a questão do orçamento da família. Até onde essa família pode chegar, essa faculdade fica dentro desse orçamento, ela tem bolsa, ela não tem, né? Se ela tiver bolsa, o que que você precisa para ser um candidato competitivo? Tem muita bolsa historicamente nessa faculdade ou é pouca? Então, esse é o tipo de informação que os alunos que se preparam conosco vão ter. Né? Na hora de preencher os applications, também a gente faz toda a orientação, tem todo um passo a passo de como ele deve ser preenchido, de cada universidade. Né? A gente faz a revisão antes de ser enviada. Né? Tem as documentações também, que vai variar de país para país. Né? Os diferentes países usam diferentes plataformas. Então, quando você está aplicando para mais de uma faculdade, algumas pode começar a ficar um pouco confuso. Né? Então, cuidamos aqui de cada um desses passos, né, até o envio dos applications, recebimento dos resultados e até o estudante chegar lá na faculdade. Tá? Tô vendo que está chegando bastante pergunta e agora a ideia aqui é ficar para tirar as dúvidas de vocês. Muita gente também chegou, né, durante a apresentação. Então aqui, já vou deixar, pessoal, caso você tenha perdido uma etapa, quiser voltar, na nossa página de eventos depois, a gente coloca as apresentações passadas. Para os alunos de escolas parceiras também, que tem a plataforma do Universe Connection, ela vai ficar salva lá também. Tá? Então, se você quiser voltar em alguma coisa aqui, vocês têm acesso. E aí, para quem chegou também durante, fica o meu convite, né, de fazer uma avaliação das possibilidades de vocês. Então, a nossa equipe desenvolveu, né, uma avaliação gratuita, onde vocês respondem, né, algumas perguntas, notas, área de interesse, orçamento planejado, que país que você quer estudar, qual que é o curso que você quer fazer. E aí a gente já consegue ter uma primeira ideia onde cada um tá, né, o que que você pode melhorar, quais são os seus pontos positivos. E depois, né, o que a gente faz é agendar um bate-papo conosco, uma conversa, onde a gente vai mais a fundo em cada um dos pontos da sua análise. Você tem a oportunidade também de tirar as dúvidas de forma mais individualizada, né? Até tem muitas perguntas aqui que o pessoal me faz, que às vezes não conhecendo o perfil do aluno fica difícil de eu dar uma resposta, e aqui a gente consegue ser bem mais objetivo. Essa análise, essa reunião, né, não tem nenhum tipo de custo para a família, então fica a minha recomendação aqui que vocês façam, tá? Em até 2 dias a nossa equipe responde vocês. E fica o convite já para os próximos eventos também, né? Na semana que vem tem um com dicas de como escolher a faculdade mais adequada de acordo com o seu perfil, né? Depois um outro sobre por que estudar, né, em faculdade no exterior e um outro também as dúvidas mais frequentes que o pessoal tem na hora de se preparar para estudar fora. Tá? Então, falei bastante aqui. Deixa eu responder algumas dessas perguntas. Pessoal, eu vou tentar. Eu sei que tem bastante no chat. É, Se vocês puderem depois fazer no Q&A aqui, fica mais fácil para eu ver quais que eu já respondi ou não. Tá? Mas depois eu volto no chat aqui também. A Luana me perguntou como funcionam os estágios europeus. As oportunidades são piores sem um passaporte? Luana, não necessariamente piores, né? O que pode acontecer é, de fato, algumas, dependendo da posição que você for aplicar, tal, né, terem mais vagas para estudar, né, priorizar um pouco os estudantes que já têm o passaporte, mas depois de formado, se você tem os atributos, geralmente o país ele vai ter um período que você pode trabalhar na faculdade. E durante a universidade, é muito comum que durante as férias de meio de ano os alunos façam estágios. A maioria dos países eles têm regras de que durante o ano letivo você pode trabalhar um número limitado de horas, de 16 a 20 por semana, e durante as férias você pode trabalhar mais horas. E é aí onde normalmente os alunos fazem os estágios. Então, os estágios em si, né, você vai poder sim fazê-los, e não costuma ser uma limitação por não ter passaporte. O que pode ser é que depois de formado, né, quem tem o passaporte vai ter uma facilidade maior. Ah, Uma pergunta anônima, né? Vale a pena começar a mentoria agora? Estou no terceiro ano, do ensino médio. Como vocês me ajudariam nas notas escolares, ao invés de atrapalhar as minhas notas? Por que eu deveria começar agora?
Bom, acho que primeiro a gente tem que, né, entender o que você está almejando agora, né, onde que você está e e quais são os seus objetivos mesmo. A nossa ideia da mentoria é facilitar a sua vida. Então, né, se você está planejando se candidatar para fora, você vai ter que fazer as provas, você vai ter que escolher as faculdades, você vai ter que trabalhar nas redações. É, grande parte do nosso trabalho é trazer essas pesquisas, essas informações para vocês. Então, né, a gente vai fazer uma pesquisa de faculdades já muito mais direcionada para você, se você precisa de bolsa ou não, quais são as melhores, as que você tem melhores chances de você ser aprovado. Tem o nosso curso, né, preparatório, que vai te ajudar a chegar numa melhor nota mais rápido. Vamos te orientar bastante nas redações, então a gente vai salvar bastante do seu tempo. Com relação às notas escolares, se a gente percebe que você precisa evoluir muito as notas. Esse é um dos pontos principais aqui para o seu sucesso no projeto. E aí, de repente, tá, né, a gente tá vendo que tá com muita coisa para você fazer esse ano. O que pode acontecer é a gente recomendar, ao invés de você aplicar esse ano, você se preparar com mais calma para aplicar no ano seguinte. Tá? Isso se a gente identificar que notas pode ser um problema. Mas definitivamente, né, a mentoria, mesmo para quem está no terceiro ano, ajudaria a estar mais bem preparado. A Bárbara perguntou se que ela quer estudar muito na França e se tem bolsas de estudos lá. Bárbara, né, a gente tem, historicamente, né, menos alunos que aplicaram para a França do que para outros países, então tem bolsa, mas não são todas as faculdades que têm. Até mostrei alguns exemplos, depois posso voltar lá né, as que têm bolsa por mérito. Mas tem algumas universidades, até, né, até as que eu mostrei, que têm um custo-benefício muito interessante mesmo sem necessariamente a bolsa, e às vezes até fica muito parecido com uma faculdade americana, com um aluno que consegue uma bolsa muito alta. Então depois vale a gente entender exatamente qual que é o tamanho de bolsa que você precisa, até onde você pode chegar, que dá para a gente ter uma ideia, né, das suas possibilidades de estudar na França. O Breno, que estava aqui comigo, acho que na terça-feira, né, Breno, está de volta. Ah, prazer te ver aqui, Breno. Pergunta anônima. Cursos online com diploma, por exemplo, em TI e administração, são bons extracurriculares para uma faculdade espanhola? Se a faculdade permitir que você liste, né, as que permitem que você liste o que você fez, pode ser algo que você consegue listar sim. Você pode também falar sobre isso na sua carta de motivação. Então, de repente, se você está pensando, né, em estudar algo relacionado, né, você pode mencionar que você fez, né, um curso nessa área. A Luísa perguntou se a região de Andalucia não pede as provas de competências específicas. Não, Luísa. A região de lá não pede. Tá? Então, esse é um ponto bem interessante para quem quer estudar na Espanha, né, em boas universidades, que tem a Faculdade de Sevilha, que está entre as 600 melhores do mundo, um custo super acessível, né, 800 euros no ano, e não pede, né, a prova de competência específica. Deve avaliar suas histórias escolares. Para essa faculdade específica, o curso é em espanhol, né? Então você precisaria fazer o teste de proficiência CL ou DELI. O, o Breno perguntou se eu falei do talk, né? Como ele chegou depois. Breno, eu mostrei algo, né? Eu mencionei sobre a prova, mas não fui a fundo nela. Né? Aqui a gente realmente orienta mais os alunos quando de fato vão fazer, a gente passa as informações, mas falei que é uma prova que pode ser exigida assim para algumas universidades. A Maria Clara perguntou se a gente faz a preparação para a prova italiana, o IMAT. Se sim, pode falar um pouco mais dela? Maria Clara, a gente não faz a preparação sobre essa prova, tá? Eu até vou anotar aqui. Eu realmente não conheço tanto sobre ela para explicar, mas já vou até anotar aqui para levantar informações sobre ela para nossa equipe, até para uma próxima conversa eu ter mais informações sobre ela. Pergunta anônima se os estágios são remunerados. Normalmente sim, normalmente os estágios vão ser remunerados. Né? A Vitória perguntou, ficou na dúvida, quais faculdades da Espanha que pedem o PCE. Vitória, acho que até tem essa parte nessa apresentação aqui. Ah, deixa eu compartilhar com você. Então, basicamente todas as faculdades, né, que são públicas da Espanha, com exceção da região de Andalucia e a Carlos III de Madrid, tá? Então, elas pedem o PCE e tem algumas variações. Se você é estudante IB, talvez tem algumas universidades que você consegue, né, não fazer o teste, dependendo das suas notas, tal. Mas
saiu basicamente da Carlos III, região de Andalucia, precisa fazer, né, o PCE. A Luísa perguntou, né, que antes a gente não fazia Espanha, quando que a gente começou? Luísa, desde o ano passado, né, a gente ampliou para outros países da Europa, né, incluindo a Espanha, não em todos os locais, né, como eu mencionei, as universidades que exigem o PCE, a gente ainda não atua no momento, justamente porque acaba que a universidade, né, você tem que mirar só nelas, mas nos outros locais em que eu mencionei, a gente orienta, Andalucia e as faculdades aqui de curso em inglês. O Newton perguntou se o nível de Cambridge B2 é suficiente para ingresso na Espanha. Normalmente, Newton, a maior parte das faculdades vai exigir um nível C1, tá? Eu diria que é a maioria de corte. Podem ter algumas universidades que tenham programas que elas aceitam receber o aluno, de repente com nível B2, mas que ele precisa de um tempo para evoluir o nível de inglês. Tá? Mas eu colocaria para que você tenha um leque melhor de opções, o nível é, C1, pelo menos. O Apollo perguntou se ele pode trabalhar na Suíça, mesmo tendo estudado na Itália. Bom, para alunos que têm a cidadania, né, europeia, sim, aí você tem toda a mobilidade. Se você não tiver, você precisaria conseguir ser, né, contratado por uma empresa suíça que patrocinasse aí o seu visto de trabalho, né? Geralmente um pouquinho mais complexo, mas, né, não é algo impossível. Fábio perguntou qual seria um aceite mínimo para ter chances na Espanha ou na Itália. Sabe, é difícil porque vai depender muito da faculdade, vai depender do curso, né? Para trazer alguns exemplos aqui, em Bocconi, sei que é uma faculdade bem concorrida, eu colocaria aí, e, lógico, vai variar dependendo do curso que você escolher, mas pelo menos aí uns 1.400 para cima, 1.450. E na IE, na Espanha, posso até depois eu tenho que levantar, verificar com a nossa equipe, mas já acho que já está em uns 1.300 para cima, tá? Essas são algumas, talvez, essas duas faculdades que atraem mais alunos internacionais, tem cursos em inglês nesses dois países. Tá? Isso pode variar bastante de faculdade para faculdade. O Newton perguntou se a gente orienta a homologação, um serviço. A gente não tem um serviço específico só de homologação, Newton, não é só isso, é uma das etapas que a gente orienta na parte do application mesmo, né, de documentação. E ele me perguntou quanto tempo está demorando a homologação na Espanha. Não sei, então eu vou. A outra pergunta legal aqui que eu vou anotar. Depois, se você quiser entrar em contato conosco no WhatsApp, com a nossa equipe, eu levanto aqui para ter essa informação para vocês. Tá? Vocês ajudam em application para o Reino Unido? Se sim, existe bolsa? Sim, nós orientamos no Reino Unido. Tá? Hoje né, o webinar foi mais focado em outros países, mas trabalhamos sim com as faculdades do Reino Unido. É, eu até né, falei um pouco da Alemanha, que tem o Foundation. O Reino Unido tem um modelo bem parecido, tá, de Foundation, que você tem que fazer um ano preparatório. Acho que um outro ponto, um tema importante das faculdades de lá, muitas exigem que você faça o IELTS e o QVI como prova de proficiência para que você tire, né, o seu visto estudantil. E aí ela me perguntou se existe bolsa. Olha, a gente já teve alguns casos de uma ou outra faculdade que teve bolsa, mas não são bolsas muito generosas. Tá? Então, de uma forma geral, no Reino Unido, quando a gente avalia um aluno que quer estudar lá, se o orçamento da família não está muito próximo do valor das universidades, historicamente, pelos dados que a gente tem dos nossos alunos, é bem difícil conseguir bolsa muito generosa que mude, né, completamente aí o cenário, vamos colocar assim. A Iga me perguntou se como é que seria a medicina na Itália. Iga, no momento a gente ainda não atua com o curso de medicina nas faculdades europeias, tá? Então eu não conheço como funciona o processo. A Ada perguntou, né? Ela falou que ela quer ser pesquisadora na área de saúde, farmácia, biomedicina. E quais países que eu recomendaria? Ada, eu acho que assim, basicamente todos os países que a gente atua tem boas universidades nessa área, sabe? Então tem assim uma gama interessante. Eu acho que seria interessante eu entender o que você tem, né? Assim, suas notas, orçamento planejado, até suas preferências pessoais, porque
boas opções não tem todos, né? Mas aí é legal entender um pouco do que você está almejando aqui, porque aí pode variar, né? Dependendo de orçamento planejado, que nem eu dei o exemplo do Reino Unido, poxa, tem faculdades excelentes lá, mas se já precisa de bolsa, talvez seja mais complicado. Então é legal entender um pouco do aluno para aí sim eu conseguir fazer, né, a gente fazer recomendações que sejam pertinentes. Ah, vocês indicam alguma academia espanhola para preparação para as provas do PCE? Quanto tempo de recomendação? Milton, como a gente ainda não atua, né, normalmente com as universidades que focam no PCE, não, a gente não tem uma academia, mas a gente pode, depois, a gente tem uma parceira que trabalha na UNED aqui de São Paulo e que talvez consiga indicar para vocês. Tá? Então, entre em contato também conosco, já é a segunda que eu estou pedindo para você, Milton, mas vou passar aqui para nossa equipe essas informações e a gente consegue fazer essas indicações. Posso trabalhar além dos estágios? Sim, sim, você pode trabalhar não somente em estágios, né? Pode trabalhar também além deles. Tá? Eu diria que durante a faculdade é muito comum que os alunos façam mais estágios e depois de formados, né? Trabalhem fora também. Ou então naqueles, né, nos trabalhos mais simples, vamos dizer assim, principalmente quando você acabou de chegar na universidade, os trabalhos mais, né, do dia a dia. Uma pergunta anônima também, em relação ao Politécnico de de Torino, se a gente ajuda. O Politécnico de Torino, ele tem um processo parecido com as universidades da Espanha que precisam do PCE. A data da prova dele, ela acontece muito próxima ao início do curso. Então, por conta disso, esse ano, a gente já não está trabalhando com o Politécnico de Torino. Talvez seja algo que mude no futuro, mas no momento a gente ainda não atua com eles. Quantos reais, mais ou menos, por mês é preciso para se manter na Itália, tirando a faculdade? Olha, você tem regiões grandes aqui da Itália, né, e que podem variar. O que eu recomendaria, posso até te mostrar aqui, seria até, né, dá para fazer uma pesquisa bem aprofundada aqui, literalmente colocar no Google, você procurando as faculdades ali de custo de vida de um estudante, né, em Torino, em Milão, eles costumam dar referências bem específicas. Eu não vou lembrar agora exatamente de cabeça, eu posso falar alguma besteira. Então, acho que vale a pena dar uma olhadinha na internet mesmo. E na própria site das faculdades, muitas vezes, eles já vão dar a estimativa de quanto que você gasta, né, com moradia e alimentação. As universidades fora do EU, né, dos Estados Unidos e do Reino Unido, têm plataformas específicas como a Khan Application e o CAS? Sim, né? Por exemplo, na Holanda tem o Student Link, na Itália tem o Universitaly, então tem algumas plataformas específicas, sim. Algumas universidades usam elas e algumas faculdades têm um portal próprio, tá? É preciso fazer o PCE mesmo em faculdades em inglês? Não. Não, se o curso for em inglês, aí você não vai. Da sua classe tem cursos em inglês, né? Que a gente atua, você não vai precisar fazer o PCE. TOEFL Júnior, ele vale ou só o normal? Para as faculdades, você vai ter que fazer o normal, tá? O Júnior, ele já tem um nível, né, de acordo com a sua idade, então ele não é válido para as faculdades. Qual universidade na Itália você disse que é melhor para relações internacionais? Eu tinha falado, na verdade, na França, né, que é a Sciences Po, que tem um curso muito forte. Tá? Na Itália, que tem inglês, eu precisaria dar uma olhada aqui para a nossa equipe, não me lembro aqui de cabeça. A Brenda perguntou se, mesmo tendo cidadania europeia, tenho que fazer a prova do SAT ou do TOEFL. Brenda, do teste de proficiência, sim, né? A cidadania europeia não vai ter nenhuma relação com você fazer ou não um teste de proficiência. Isso acontece porque você, né, fez o ensino médio num país que o inglês não é a primeira língua, então vai ser sempre obrigatório fazer um teste de proficiência. O SAT vai variar de faculdade para faculdade. Eu estava mencionando, né, que na Itália muda muito o processo. Há 2 anos atrás, algumas faculdades aceitavam que alunos fizessem o SAT, mas se você tivesse cidadania europeia, você tinha que fazer a prova específica da universidade. Então pode variar, tá? Mas teste de proficiência com certeza. Qual país possui as melhores bolsas?
Olha, melhores bolsas, mais generosas aqui historicamente conosco, Estados Unidos. É um país que tem uma quantidade maior de faculdades, né? Consequentemente, tem uma quantidade maior de universidades que ofertam bolsa de estudos. Nicolas perguntou de alguma faculdade, né, para me indicar na Europa, em geral, para relações internacionais. Então, o exemplo que eu dei aqui, né, a Sciences Po, né, excelente. Já tivemos alunos lá, né, que foram faculdades muito, muito boas, muito, muito boas. Vocês só trabalham com faculdades particulares, não públicas? Não, Luísa, trabalhamos também com universidades públicas, tá? Peraí, que acho que agora eu saí do Q&A, desculpa, deixa eu voltar aqui pro Q&A. Tenho dupla cidadania, eu quero principalmente arquitetura na Itália, França e Estados Unidos, e outros países também. Já sou graduado em RI, tenho proficiência em inglês, mas não tenho nenhum teste válido. Qual você indica? Quais são as possibilidades para bolsa integral? Olha, Marcela, para arquitetura, sim, tem algumas das que eu, né, tem o Politécnico de Milano, o Politécnico de Torino, aí tem várias assim nos Estados Unidos. Agora, bolsa integral é um pouco mais difícil, tá? Principalmente para o curso de arquitetura, é um curso mais concorrido, costuma ter portfólio, as bolsas que tem, né, em muitas faculdades são por mérito artístico, então, diria que bolsa integral é um pouco mais difícil para a área de arquitetura. A Inglaterra é o único país que oferece Foundation Year. A Alemanha também oferece, em algumas universidades. A Holanda sempre ofereceu também. Recentemente teve um Foundation que foi cortado na Holanda. Tá, tem alguns programas que talvez eles não continuem por questões de moradia. Então a gente está olhando bem perto essa questão da Holanda. Mas, por enquanto, ainda oferecem. Eu diria que os principais, né? Reino Unido, Alemanha e Holanda. Uma pergunta anônima aqui: quero trabalhar com automobilismo competitivo e, portanto, né, cursar engenharia. Qual faculdade você me recomendaria? Só vou até dar uma pergunta geral, quando vocês perguntam assim especificamente, né? É muito difícil eu recomendar uma faculdade sem conhecer o aluno. Você não sei que nota que você tem, eu não sei se você precisa de bolsa ou não, qual que é o seu nível de inglês, e aí qualquer recomendação que eu fizer, basicamente um chute, eu só estou falando o nome de universidade, assim, então até recomendo, faça, se fizer avaliação de perfil e a gente saber um pouquinho mais sobre você, dá até para eu, pelo menos, falar algum tipo de nome que seja plausível, senão eu só vou estar meio que colocando um nome aleatório ali que talvez não faça muito sentido, né? Qual a melhor faculdade para fazer medicina na Itália? Acho que eu falei um pouquinho atrás aqui, a gente não atua ainda com medicina na Itália, então não, né, não tem aí o conhecimento. Sobre as bolsas, a Brena perguntou, né? Se eu sou aplicado a ela automaticamente ou eu tenho que aplicar no site da própria faculdade? Breno, aqui varia muito de faculdade para faculdade, tá? Tem algumas que você, só de se candidatar, você já automaticamente é considerado, e tem outras que você tem um application à parte. Então, muito, muito importante olhar no site da própria universidade ou no portal, né? Se for faculdade americana, do Reino Unido, enfim, que vai ter isso explicando, né? Se você precisa fazer esse application extra ou não. Tá? E aí, muita atenção para quem for mirar em bolsas. Tem muita faculdade, pessoal, que o prazo para bolsa é antes do prazo para do envio da candidatura. Então, muita atenção a isso, tá? Mas tem que realmente pesquisar a universidade específica. A Brenda perguntou qual o melhor público ou particular? Acho, mas quais as melhores faculdades, né? Pública ou particular? Ela tem dupla cidadania. Se a gente for olhar em termos de valores, Brenda, geralmente vão ser as faculdades públicas, aqui vão ser valores mais acessíveis, e aí com dupla cidadania, em muitas delas vai ter um custo, né, bem mais acessível. Em termos de nível acadêmico, varia muito de faculdade para faculdade, curso para curso. Então aí tem que olhar mais específico, mas em valores, com certeza a pública, né, na Europa vai ser mais acessível. Qual ranking internacional, o Newton perguntou, indica para comparar universidades na Espanha? Newton, Times of Higher Education. Escrevendo aqui para vocês. Tem rankings bem interessantes. O QS Rankings também.
Tá? Eles têm rankings gerais, alguns rankings bem específicos, né? Que dá para você aplicar também. Sorbonne, na França, possui cursos de graduação em inglês? Clara, eu tenho quase certeza que a Sorbonne só tem cursos de pós-graduação. Se eu não me engano, tem um curso de graduação que é inglês e francês juntos, tá? Mas, assim como eu já falei para algumas pessoas, manda uma mensagem para a gente que eu vou levantar essa informação com a nossa equipe aqui para ter essa resposta aqui depois para você, tá? Sobre pós-graduação, se a gente ajuda, não ajudamos com pós-graduação, a gente atua só na graduação no momento, mas também entre em contato conosco, com a nossa equipe, que a gente pode passar algumas indicações de empresa, tá? Pergunta Nômia falou que fez análise de perfil. A análise de perfil a gente retorna geralmente até 2 dias, tá? Então, você fez agora, por isso que a gente não retornou, mas nossa equipe vai entrar em contato com você. E aí a questão do automobilismo provavelmente seria mais na nossa conversa mesmo, né? Direcionada, que aí a gente consegue te trazer alguns exemplos e alguns nomes. Vou aqui para o chat, finalizei acho que muitas das perguntas né, que foram feitas no Q&A devem estar aqui no chat também. A Ana Paula perguntou se fez curso de inglês na Wizard. Isso é bom para estudar no exterior? Ana Paula, acho que seria legal se fazer a gente pode até te mandar simulados, né, dos testes de proficiência para entender o nível que você está. Né? Não dá para a gente ter a certeza aqui de, de, né, de onde você está sem fazer o teste, mas dá para a gente fazer essa avaliação. A Ana Luísa perguntou se tem a possibilidade de aplicar com a nota do Enem. Ana Luísa, de forma direta, só com o Enem, nas faculdades portuguesas. Em outros países, tem algumas faculdades que podem considerar o Enem como uma das etapas do processo, tá? Mas geralmente não só com a nota do Enem. Perguntas aqui sobre nível de inglês, né? Normalmente, você colocaria nível C1, tá? Para você começar a ter várias opções aqui interessantes. Pedindo para enviar o link do formulário novamente, é claro. Acho que eu já enviei, né? Aqui. A Janaína perguntou se a apresentação vai ficar salva. Janaína, para quem quiser a apresentação, né, mande uma mensagem aqui para o nosso time. Eu vou encaminhar para o Lucas, o meu colega, o PDF aqui da apresentação. Então, se alguém quiser revisar o material, né, peça aqui para a gente. E aí o link vai ficar salvo na nossa página de eventos, que eu mandei para vocês. A Bárbara perguntou, né, se a gente orienta para quem se formou para quem quer estudar no ensino médio fora. Não, Bárbara, nosso foco é só graduação, tá? Então, ensino médio a gente não atua. Para quem se formou na ETEC, como saber a média? Ana, eu recomendo você entrar no nosso site, né? Procura lá, entra no nosso Instagram, que vai ter ali os recursos que a gente tem ali no link da bio. E agora a gente tem uma calculadora de GPA. Então, que é a sua média ponderada. Então, se lá você entrar na nossa calculadora e você colocar todas as suas informações, históricos, notas, carga horária, a gente consegue fazer um cálculo aproximado de como está a sua média. Sim, ainda dá para cortar a apresentação depois, né? Aqui pergunta sobre, né, o SAT, qual que é a melhor pontuação. Ana, né, eu acho que variando muito de faculdade para faculdade, dei o exemplo lá, né, da IE, 1.300 para cima, Bocconi 1.450 para cima, então depende muito da faculdade e até do curso, né, que você for fazer. Às vezes algum curso pode pedir uma pontuação maior do que o outro. A Sara perguntou, né, de se aqui no Brasil, se ela começar uma faculdade no Brasil, se é possível pedir transferência lá para o exterior. É possível sim, Sara. Aqui, como muitas das perguntas, né, quanto isso vai te ajudar ou vai dificultar varia de faculdade para faculdade. Por exemplo, deu exemplo de faculdades no Reino Unido, na Holanda, que às vezes a gente não tem né, o currículo brasileiro por si só não te prepara para você aplicar direto. Às vezes um período de faculdade aqui pode fazer com que você consiga aplicar direto, então pode ajudar. E aí tem algumas outras faculdades, né, nos Estados Unidos, por exemplo, que podem ter mais vagas para alunos calouros do que para alunos transferentes. E aí, né, começar do zero para quem está aplicando direto pode ser mais fácil. Mas é possível sim, né, você fazer uma transferência.
A Ana Clara perguntou qual que é o SAT mínimo para, né, Harvard ou Yale. Ana Clara, nesse tipo de universidade, nas Ivy Leagues, as muito seletivas, eu colocaria que, para competir nelas, o ideal é ter 1.500 ou mais, né? O SAT que vale 1.600. A Brenda perguntou se dá para montar a apresentação depois. Sim, né? Então, como eu falei, vai ficar gravada aqui na nossa página de eventos e no, no nosso, nos links da plataforma das escolas parceiras. Faculdade de odontologia no exterior, Bianca. Confesso que me lembro de ter tido algum aluno nosso que aplicou para odontologia. Os cursos, né, de saúde, medicina, veterinária, né, por exemplo, nos Estados Unidos, são cursos de pós-graduação. Então, poucos alunos vão e na Europa a gente ainda não atua, né, com esses cursos, então acabo não conhecendo, né, tanto sobre essas faculdades. Tem mais pedido aqui. O João queria o link dos PDFs, João. A gente não tem o link do PDF aqui da apresentação. Aí você precisa mandar uma mensagem aqui pro nosso WhatsApp, esse aqui que está na tela. Vou colocar aqui para vocês. Quem quiser a apresentação, aí, por favor, peça para o meu. Deixa eu mandar para todo mundo aqui. No nosso WhatsApp, que aí a gente consegue enviar a apresentação depois. Tá? Caso alguém não tenha pegado alguns dos links, deixa eu colocar de novo aqui. Passamos aqui, vou responder mais essas duas perguntas, pessoal. Acho que várias dúvidas. Que estranho, uma pessoa falou que fez análise de perfil, não teve o retorno ainda. Você pode me passar, por favor, o seu telefone? A gente já teve casos de alguns alunos que fizeram avaliação de perfil e, às vezes, na hora de colocar o telefone foi colocado errado. E aí, na hora que nossa equipe retorna, manda, né, o feedback aqui no WhatsApp e vai para alguém que, né, às vezes, não é a pessoa correta. Então, se puder, né, ou então, ao invés de passar o seu telefone, me manda o seu nome completo e o seu telefone, por favor. Se quiser, pode mandar no nosso grupo aqui no nosso WhatsApp também, direto do nosso time que eu coloquei no chat, porque assim a gente consegue, né, entender se aconteceu alguma coisa, se o número que a gente pegou estava certo, tá? Para te encaminhar o retorno aqui da avaliação de perfil, tá? Ah, bom, pessoal, alguma boa universidade com graduação em ciência da computação? MIT, Caltech, Oxford, Cambridge, Stanford, ou mais algumas aqui. A própria, né, IE tem um curso que mistura ciência da computação com outros pontos, que é bem interessante também. Bom, acho que foram várias perguntas aqui, pessoal. Né, uma noite com bastante gente aqui interessado, super legal, né, poder ter ficado aqui com vocês. Perfeito. Obrigado, Rafael. Já peguei aqui seu contato, vou encaminhar aqui para nossa equipe. Tá? Obrigado por me passar. Deixa eu só anotar para não perder. E queria muito agradecer, pessoal, a todos vocês que ficaram comigo até agora. É sempre muito legal. Hoje foi muita gente mesmo participando da nossa live. Fiquem super à vontade de entrar em contato conosco. Vou mandar aqui a apresentação para o meu colega. Quem quiser a apresentação de hoje é só pedir para ele. Tá? E quero muito agradecer a presença de todos. É uma excelente noite para vocês. Obrigado, Apolo. Obrigado por ter ficado até agora. Valeu, a todos aqui. Um grande abraço e nos vemos nos próximos webinars aqui. Obrigadão.